amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre o conto O Poço, que está no livro Contos Novos de Mário de Andrade. Mas antes, eu gostaria de coração de pedir que você se inscrevesse no nosso canal para ficar sempre sabendo de nossas novidades. É uma maneira de ajudar o nosso trabalho. Não custa nada, mas vai valer muito. O Poço está em terceira pessoa, ou seja, quem conta essa história não é nenhuma das personagens. Além disso, o seu narrador é onisciente, ou seja, ele é capaz de saber tudo, é capaz até de entrar na mente das personagens. Essa história se passa em Mogi, uma cidade aqui de São Paulo, né? E estamos num pesqueiro do senhor Joaquim Prestes. E aqui já percebemos algumas críticas do Mário de Andrade, o autor dessa história, a determinada elite brasileira daquela época. Primeiro, nós temos um pesqueiro, um tipo de propriedade no campo que tinha virado moda naquela época. Pesqueiro é um lugar em que se faz pescaria. Acontece que pescaria é uma coisa que se faz com naturalidade, com simplicidade. Ah, mas para Joaquim Prestes não. Pesqueiro para ele, o pesqueiro dele tinha que estar cheio de perfeição, cheio de conforto, cheio de frufru. Eu até desconfio que esse Joaquim Prestes é virginiano. Não que eu acredite em horóscopo, né? Como todo taurino, eu não acredito em horóscopo, né? Mas esse Joaquim Prestes quer que tudo seja feito do jeitinho que ele quer. Ele é tão perfeccionista, ele é tão virginiano que ele tem até 3 carros. Um Ford, né? Que é um Fordinho, que é para as coisas do dia a dia. Um outro que ele tem para ele, e ele até mandou fazer um Rolls Royce para poder andar com a sua esposa, porque ela não cabia nos carros convencionais. O engraçado é que esse seu caráter tão perfeccionista, de tudo tem que ser do jeito dele, chegou até a levar benfeitorias para a sua região, né, para o lugar em que ele mora. Mas chegou também a um ponto ridículo de, por exemplo, ele querer disciplinar abelhas. Por aí você já percebe uma característica dele, que é também de certa elite brasileira, que Mário de Andrade vai atacar. É o mandonismo, é o autoritarismo. E o escracho de Mário de Andrade não se limita aí, porque quem se limita é município, né? Mário de Andrade nos diz que Joaquim Prestes é dono de terras desde o nascer. Ele é desbravador de terras fáceis. Ou seja, um mero herdeiro, bem diferente dos seus ancestrais, que foram os verdadeiros empreendedores, verdadeiros desbravadores. Por fim, a cereja do bolo, o nosso Mário de Andrade diz que o Joaquim Prestes, né, os seus 75 anos, o mumificavam naquele esqueleto agudo e taciturno. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Munra, o divino eterno! Isso mesmo, praticamente o Munra. Falei em Munra, lembrei logo dos Thundercats. Aí eu trouxe aqui uma Thundercatzinha aqui de casa, que é a Maria Isabel. Ah lá, dá boa sorte aos nossos vestibulandos. E a nossa Thundercat não tá nem aí pra vocês. Tchau, tchau. Mas a nossa história começa quando Joaquim Prestes resolve levar uma visita para o seu pesqueiro. Que exibido ele, hein? No entanto, estamos numa época de muito frio, como só São Paulo sabe fazer. E o pesqueiro, né, por causa disso, não estava dando peixe. Que decepção! Joaquim Prestes resolve então apenas mostrar o pesqueiro para a sua visita, que, como eu já disse, é um luxo. É aí que ele vai ver o poço. Ele descobre que, como está um frio úmido muito forte, as obras estão paradas, porque havia o risco de tudo ali se desmoronar e provocar um soterramento, colocando em risco a vida dos empregados. Joaquim Prestes, que é mandão, né, que quer tudo do seu jeito, você lembra que ele tentou até disciplinar abelhas, começa a ficar irritado. Ainda mais quando vê seus empregados ou parados ou fazendo obras na casa. Eu não trouxe vocês aqui para fazer obras na casa. Que deselegante, né? Totalmente. Né? Realmente, que deselegante. Mas esses empregados, para, sei lá, disfarçar uma culpa que eles nem tinham. Olha como é complicada as relações entre patrão e empregado nesse conto e também no Brasil. Enfim, esses empregados, para amenizar a irritação do patrão, eles dão uma boa notícia. Eles dizem que o poço já começava a brotar água. Mais esperançoso,
Joaquim Prestes se convence de que não tinha nada que fazer naquela hora, né? Então ele manda os empregados se dedicarem às obras da casa, né? Porque o salário dele já estava pago, né? O que é? Eu tô pagando! Que deselegante, Totalmente né? Que deselegante, amiga. Mas antes, resolve ver como estão as obras do poço. Chega então à beira dele e... pluf! A caneta cai lá dentro. Ai, meu Deus, é um desespero agora, porque o Joaquim Prestes quer recuperar sua caneta. Não sei se você se lembra, né? Estava um frio úmido terrível que só piorava. Então, além do risco do desabamento e soterramento, havia o frio difícil de aguentar. É aí que o mais magrinho, mais raquítico dos empregados, o Albino, decide mergulhar no poço e tentar recuperar essa caneta. E aqui nós temos alguns elementos muito interessantes. O Albino sempre fora raquítico, porque desde a infância, nossa, pegou tudo que é doença. Tanto que todo começo do ano o pai lhe perguntava: que doença você vai pegar este ano? Agora ele tem uma doença no pulmão e olha como o caráter de Joaquim Prestes e da elite brasileira que ele representa é bastante complexo. Joaquim Prestes fazia questão de comprar o remédio do Albino e era um remédio caro e o Joaquim Prestes tirava do seu próprio bolso. Nossa, que humano, que bondoso! Mas a vidraça que o Albino uma vez quebrou, o Joaquim Prestes fez questão de descontar do próprio salário do coitadinho. Me dá uma impressão que a afetividade há, mas a propriedade é muito mais importante. É complicado isso, não? Tanto que quando o Albino mergulhou no poço, né, o Joaquim Prestes já estava todo preocupado. Ó, cuidado para não pisar a caneta. Está mais preocupado com a caneta do que com a segurança do empregado. Que deselegante, Totalmente né? Concordo mais uma vez. Que deselegante. O coitado não consegue achar a caneta e a cada vez que ele sobe a superfície, porque não dá para ficar muito tempo lá embaixo por causa do frio, né? Ele volta cada vez mais tremendo de frio. E o frio vai ficando cada vez pior e o barulho do sarilho. Esse sistema aqui que serve para colocar e tirar o Albino dentro do poço, o barulho que o sarilho vai fazendo ao ser manipulado vai ficando cada vez mais alto. E você sabe o que está acontecendo aqui, né? O expressionismo, que é uma técnica que consiste em apresentar a realidade de forma distorcida, exagerada, grotesca, que aqui serve para expressar o caráter desumano de uma opressão. É então que alguém tem a ideia de tirar a água e a lama daquele poço, o que seria uma coisa muito mais trabalhosa. Joaquim Prestes acha que não, diz que aquilo não era nenhuma África, não. Ou seja, não seria uma trabalheira como conquistar a África, como viajar à África. Só que os empregados interpretaram essa referência à África como se eles estivessem sendo comparados a escravos. E aí eles se sentiram ofendidos. Que deselegante, Totalmente né? Sim, foi exatamente isso que eles devem ter pensado, né? Que deselegante fazer essa comparação. Mas esses empregados, mesmo se sentindo ofendidos, aguentaram calados, o que serve para aumentar a tensão que está acontecendo aqui. Um outro empregado, um magruço, não é um magriço, é um magruço, né? Ou seja, uma pessoa bem magrinha, quase magrinha quanto Albino, resolve, condoído com a situação do coitadinho, revezar com ele esses mergulhos no poço. Mas logo depois do primeiro mergulho, quando presenciou a situação insalubre daquela tarefa, e ainda mais depois que viu o desmoronamento de um bloco de terra, já não tinha mais vontade de fazer aquele serviço não, começou a fazer cera. Mas Joaquim Prestes não queria saber, porque queria a caneta dele de volta. Foi então que alguém teve a infeliz ideia de que conseguir com alguém que morava do outro lado do rio, né, peixe para o patrão e a visita comerem e cachaça para os trabalhadores se esquentarem. Joaquim Prestes foi a loucura, porque comprar peixe significaria o fracasso, a ineficácia do pesqueiro dele. E comprar cachaça seria ceder à vontade dos seus trabalhadores. Começou então a gritar, né, que não ia comprar cachaça, né, para um bando de cachaceiros. Que deselegante, Totalmente né? Sim,
Mais uma vez ele foi deselegante e mais uma vez os empregados aguentaram aquilo calados. Mas isso só serviu para aumentar a tensão dessa situação. Tanto que o Magruço desafia Joaquim Prestes, dizendo que não ia mais descer naquele poço. E isso só aumentou a raiva do Joaquim Prestes. Ah, você vai sim, não vou. Ah, vai sim, não vou. E aí quando o Joaquim estava prestes para explodir, o Magruço pede sua demissão. Isso só fez levar o Joaquim Prestes a um nível mais alto ainda de raiva e de loucura, porque quem tinha que demitir era ele, patrão, não o empregado se demitir. Isso acabou comprometendo a sua autoridade. A sua autoridade foi colocada em xeque. Enfim, a cachaça foi trazida e o Albino, submissamente, para apaziguar a situação, resolve voltar para o poço. E não fica, coitado, nem 10 minutos, não aguenta. Quando ele sobe, tadinho, ele tremia tanto que não conseguia, né? O irmãozinho dele, José, deu um copo de cachaça para ele se esquentar, mas o menino não conseguia nem acertar a cachaça na boca, de tanto que ele tremia. E o coitadinho ainda diz, tão submisso, se eu tivesse luz, quer dizer, seria mais fácil encontrar caneta. E o Joaquim Prestes diz, então leve. Que deselegante. Né? Totalmente. Né? Não, é mais do que deselegante, é desumano. Tudo isso por causa de uma caneta. Foi aí que o irmão do Albino, o José, olhou bem nos olhos do patrão e disse de maneira educada, Albino, não desce mais. O absurdo é que o Joaquim Prestes, né, tomado de raiva por ver a sua autoridade questionada pela segunda vez, tem um gesto automático de colocar a mão no revólver. Você tem noção do que inconscientemente esse homem queria fazer? Tudo por causa de uma caneta? Aliás, acho que a questão nem é a caneta, é o autoritarismo. Eu mando aqui, a qualquer custo. O que pode significar que o abuso de poder é perda de poder, se encaminha para o esvaziamento do poder. Mas, após essa tensão, esse clímax do conto, Joaquim Prestes cedeu. Cedeu como? 1. Desistiu de, naquele dia, recuperar a caneta. 2. Admitiu a vinda de um poceiro para cuidar daquela situação. Porque é bem a cara da nossa elite, né? Em vez de contratar um especialista, alguém que tem conhecimento, é só fazer uma gambiarra, né? E deu nisso. Economia porca, né? E no fim, Joaquim Prestes ainda fala com o José. Vê como fala com seu patrão. Essa frase é nada mais do que uma prova do esvaziamento do poder. É aí que você me pergunta, por que significa esvaziamento do poder? Porque, olha, o que sobrou para o Joaquim Prestes? Manter as aparências, a formalidade. Veja como você fala comigo. Dias depois, o Joaquim Prestes recebe dos seus empregados a caneta recuperada, recebe de volta a caneta. E nota-se que eles trataram esse objeto como se fosse uma relíquia, algo precioso, como se fosse uma extensão do próprio Joaquim Prestes. E de fato é uma coisa inútil. Estava toda limpinha na aparência, mas já não escrevia. Lembra quando a gente acabou de falar de esvaziamento do poder? Ah lá, como essa caneta representa Joaquim Prestes. Joaquim Prestes vai querer saber por que a caneta não funciona. Então ele abre e vê que ela estava trincada, né? Ele reclama, os brutos me pisaram a caneta. Jogou-a fora e abriu uma gaveta, onde estavam várias outras canetas, inclusive uma de ouro. Nem vou te falar nada. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao conto O Poço, do livro Contos Novos, de Mário de Andrade. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe o seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, que conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E se você estiver interessado na análise dos outros contos de Contos Novos, é só acessar essa playlist aqui. O conto que você queria ainda não está aqui? Veja bem o que eu falei, ainda não está. E quando estará, professor? Quer saber quando? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ficar sabendo sempre nossas novidades, inclusive de quando essas análises estarão publicadas. Um beijo
nada frio e até o nosso próximo encontro.